Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras presentes, eu vou fazer um discurso, meu discurso é, como eu sempre o Cajuru fala, de uma nota só, né? Hoje eu vou fugir um pouquinho do tema para nós falarmos sobre a realidade brasileira, como nós estamos vivendo o Brasil hoje, o que é que nós devemos fazer de bom para o país, agora como senadores, como deputados, ali pertinho da gente, aqui a Câmara dos Deputados, como as pessoas, como os empresários, como todos os brasileiros devem se comportar nesse momento. Se formos olhar a dura realidade dos números, senhor presidente, francamente, fazer discurso aqui é um tremendo enchimento de linguiça, porque a realidade é dura e a recuperação do nosso país irá demorar bastante. Então, o que é que nós devemos fazer agora, neste momento, aqui no Senado, as prefeituras, os governadores, todos, para a primeira medida, até recomendado em alguns artigos muito bem escritos no Estado de São Paulo e na Folha de São Paulo, a primeira coisa é aceitar a crise. Aceitar. Falar, não, realmente o Brasil está em crise. Estamos em crise, vamos aceitar. Aceitar a situação difícil. Isso é uma grande coisa. É como um time de futebol. Está perdendo, vai para o rebaixamento. Tem que aceitar a crise. Aceitar a crise, reagir, às vezes muda o técnico, às vezes muda um ou outro jogador, mas certo é que a gente tem que reconhecer. A primeira coisa é a aceitação. Depois de aceitar a crise, não subestimar os números. O senhor que é contador, que é da Comissão de Orçamento, que analisa os números da nossa economia, o senhor sabe que os números não mentem, os números são claros, é matemática pura, cálculos atuariais, projeções matemáticas, dificilmente altera, se for bem formulado. Terceiro, é a formação de um consenso. Aqui estou vendo o Paulo Paim, que é do PT, tem o pessoal do Podemos, tem de vários outros partidos, democratas, tem eu que sou do MDB, Vossa Excelência que é do PSDB. O que nós temos que entender é o seguinte, vamos imaginar, Vossa Excelência deseja, senhor presidente, que o Brasil fique péssimo, em crise insuperável, para depois o PSDB assumir o governo, daqui 4 anos ou 8 anos? De jeito nenhum. Só quer que, de fato, chegar ao poder de novo, o PSDB, o PT, o Podemos ou qualquer outro partido, com o Brasil reconstruído, o Brasil melhorado, para que a gente possa tocar e ter até sucesso na administração dos nossos partidos. Isso é fundamental. Então, essa formação de um consenso, ninguém aqui vai se votar contra só para marcar posição, eu acho que é uma coisa que no momento não dá. Isso é como se fosse assim, agora passou um furacão lá na costa dos Estados Unidos, destruindo cidades e tudo. É como se aquelas pessoas estivessem preocupadas, que estão sem casa, sem comércio, sem onde se alojar. É como se eles estivessem pensando politicamente, eles estão querendo agora, resolva o meu problema. Nós estamos nessa situação de reconstrução. Resolva o problema do Brasil, do povo brasileiro, que aí sim é uma nova política. A nova política é a política do consenso, a política de apostar no que é melhor. E, na realidade, senhor presidente, a gente sabe que o Brasil é rico. A gente fala, o Brasil chove muito, não está chovendo agora, né? Porque o Brasil tem quase 120 dias que não chove. Mas o Brasil chove, o Brasil é grande, o Brasil tem floresta, o Brasil tem rios, o Brasil tem terra boa para plantar, a prova que o Mato Grosso está aí, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, o Mato Grosso do Sul, o Rondônia, todos nós produzimos muita comida para o mundo. Nós somos bons de serviço. A gente sabe trabalhar e sabe produzir. Então, senhor presidente, nós temos que juntar, eu acho que só a classe política sozinha não dá conta de recuperar o Brasil, não. Só nós aqui votando, aqui e acolá, a gente vai fazendo uma parte boa, mas a gente precisa também de um encorajamento da participação das comunidades, da sociedade, dos prefeitos, lá das pequenas cidades, dos senhores e senhoras governadoras do Brasil, todos unidos em um novo propósito, né? E eu estou observando que os governadores estão reagindo, senhor presidente. Os governadores estão trabalhando, os governadores estão se organizando em consórcios, os governadores estão dando sugestões, os governadores estão aqui participando mais ativamente no Congresso Nacional, os governadores estão agindo, cada qual, todo mundo trocando ideias, um ajudando o outro, um copiando o outro, e isso é um ótimo sinal.
E outro lado, além disso tudo, senhor presidente, nós temos que ver a importância da sociedade. Agora me lembro, lá em São Paulo, essa semana, terminou ontem, um grande encontro de institutos e fundações e empresas no Brasil, sem nenhuma participação do governo. Um grande seminário de uma semana, mas grande, com experiências de todos os estados, dos grandes municípios, empreendimentos sociais, o pessoal procurando resolver problemas. Eu vi esses dias no Globo, nesse domingo no Fantástico, uma menina numa favela lá do Rio de Janeiro, chamada Tuane, no Morro do Adeus, bailarina, senhor presidente, era bailarina, sem condição, a moça, uma mobilizadora social incrível, ela ministrando aula de balé para as crianças da favela dela, sem nenhuma ajuda de ninguém. A comunidade, as mulheres ajudando a construir o ambiente, né? Depois que o Luciano Huck foi lá, fez um evento, aliás, esse evento foi mostrado pelo Luciano Huck, e levou para ela todos os instrumentos, os azulejos, a cerâmica, o suporte necessário para a dança, para o balé, e ela já com mais de 200, 300 meninas fazendo balé no morro, e lindo e maravilhoso, sem nada de governo. Então, por isso, o senhor verifica, a gente não pode abrir mão dessas iniciativas populares, desses empreendedores sociais, dessas ONGs, dessas fundações, das empresas, senhor presidente. É muito importante o papel das empresas, das fundações, né, nessa grande luta pelo Brasil melhor. Assim, senhor presidente, eu confesso que essa situação difícil que nós estamos atravessando no Brasil, infelizmente, isso é muito ruim para mim aqui agora, que já passei por bastante cargos no passado, falar isso. O Brasil quebrado, o Brasil sem dinheiro, o governo quebrado. Quando eu passo numa rua, no comércio, e vejo uma loja fechada, fechada, aluga-se, eu fico triste, porque atrás daquela loja que fechou, não é só o dono da loja que está amargurado, não. Atrás daquela loja tem o imposto que não é mais contribuído, não é mais pago, tem os funcionários que foram demitidos, tem o empresário sem saber que rumo toma, não é? Então, quando você vê uma loja fechada, vê um comércio fechado, vê alguma coisa que não está funcionando, a gente entristece. Porque eu, de vez em quando, assim, nos improvisos dos meus discursos, eu não sei se é certo ou errado, eu nunca analisei isso, se é correto. Mas eu falo o seguinte, a empresa é o próprio Estado. A empresa é o próprio Estado de outra forma. Mas a empresa, o trabalhador, o empresário brasileiro, ele corre muito risco. Ele contribui muito, é um sócio do governo, quase que, olha, com 30%, 20% de contribuição para os cofres públicos, é um sócio do governo que ajuda pouco. Então, nós não podemos atrapalhar a vida do empresário, nós não podemos ajudar a vida das pessoas que estão trabalhando, dos nossos agricultores, do pessoal do agronegócio, do pessoal pequeno da agricultura familiar, dos camelôs de rua, senhor presidente, dos trabalhadores informais, das calçadas que vendem coisinhas aqui e acolá. Tudo isso dá esse conjunto da economia brasileira. Então, senhor presidente, o meu discurso hoje é mais curto, nem vai precisar tocar a campainha, que já estou terminando. É justamente para fazer essa convocação. Meu discurso é de convocar, o despertamento das instituições, das entidades, das pessoas, para ajudar o país a sair dessa situação caótica que nós vivemos hoje, principalmente a educação, sistema prisional, não é? Nós temos ainda muitas cidades com déficit na área de saúde e a crise fiscal, e não vou falar em mais crise para não dar tanto azar. Então eu encerro meu discurso agradecendo a Vossa Excelência. Obrigado.